Hello, titia chegou, minha gente! 9 de agosto de 2023, quarta-feira, dia de texto do Vital. E ele liberou um texto aqui, cujo título é A Humildade Leva à Evolução. Vamos lá. Amados, existe uma citação que diz, abre aspas, a humildade leva à evolução e a evolução traz a humildade. Fecha aspas. Parece um tanto confuso, mas na verdade é uma frase lógica. A evolução da alma encarnada num mundo de provas e expiações, onde a lei de causa e efeito é a regente das normas divinas, não é atingida sem que a humildade se torne um hábito. As paixões da terceira dimensão são um grande empecilho para a ascensão. A vaidade, o ego, o desejo ardente de poder e o orgulho descontrolado estão sempre na contramão da humildade. Ao desapegar-se dessas paixões, a alma encarnada começa a trilhar o seu caminho ascendente. Uma vez atingidos os degraus mais elevados da escada evolutiva, a alma então se torna mais humilde e, nesta condição, ela compreende as demais almas encarnadas, podendo desta forma auxiliar de uma maneira mais eficiente. Nesse estado de consciência, ela se comunica com outros encarnados na verdadeira linguagem da alma. Os terapeutas, os canalizadores, os orientadores que estão espalhados por toda parte do planeta começam a perceber que não é tanto o conteúdo de suas mensagens e nem tampouco as técnicas utilizadas que trazem o conforto e a cura para os outros. O que de fato promove bons resultados é a frequência que se coloca neste trabalho. O amor, a alegria e a compaixão contidos nesse trabalho criam a energia da cura automaticamente, pois entra na frequência do Criador e das leis universais do Um. O exemplo mais conhecido neste processo é o do próprio Jesus Cristo. A frequência elevada de suas palavras, a amorosidade com que falava e a compaixão pelos que lhe seguiam eram os ingredientes que produziam os ditos milagres. Quando Jesus falava sobre os reinos dos céus, as pessoas entravam em estados especiais de consciência e atingiam uma vibração quase que idêntica à do próprio Mestre. Essa vibração é que criava a frequência que produzia os efeitos milagrosos e as autocuras narradas nas Escrituras. A alma, quando entra em êxtase, atinge o nirvana e lá tudo é luz. Atingindo as frequências da luz líquida, aciona-se os táquions, que é a primeira forma de luz transformada em matéria. Essa frequência corrige de tal forma a criação ao ponto de mudar um quadro de doença em um estado saudável do corpo material. A mesma técnica serve para a replicação, que nada mais é que transformar a luz em coisas materiais, como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e também da transformação da água em vinho. Hoje já se pode entender as suas palavras, quando ele dizia que todos nós podíamos fazer aquilo e muito mais. Se passaram 2000 anos até que a nossa consciência pudesse compreender o poder que ela tem. Somos co-criadores por essência, pois somos parte da consciência divina, ou seja, na fonte que tudo cria. Limitados pelos véus e pela fractalização, porém, como sabemos, a parte está no todo e o todo está na parte. Somos, de fato, um mini-universo em forma de consciência encarnada. Toda a sabedoria divina que cria os mundos e tudo que está neles, de certa forma, está dentro de cada um de nós. Esquecer disso era a regra, a fim de experienciar a criação na ilusão de ausência de luz. Agora este tempo está terminando, pois o prazo estipulado pelo Criador se esgota rapidamente. Aquilo que parecia um mundo de trevas vai se iluminando gradativamente e a Terra passará por um salto quântico energeticamente falando e da terceira dimensão irá para a quinta dimensão. Todas as formas de consciências existentes neste planeta passarão por um upgrade fantástico e a isso se chama de transição planetária. Nada e ninguém pode parar aquilo que está regido pelas leis divinas. Você que lê ou ouve essa mensagem pode ter certeza de que essa frequência mais elevada, aquela que proporciona as curas e os milagres,
está ao teu alcance agora. Não é uma questão de conhecimento, mas de frequência amorosa. Ver, ouvir e falar com misericórdia. Com esse sentimento, com esses sentidos harmoniosos, o homem é capaz de recriar o mundo e sua humanidade. Será capaz de produzir tudo aquilo que o Cristo Jesus nos mostrou e nos ensinou. O trabalhador da luz, se humilde por evolução e convicto naquilo que prega ou faz, entra na frequência da essência da fonte eterna, proporcionando aos seus seguidores a fazerem a ligação energética com aquilo que está em foco. Essa simbiose cria a energia da cura, do entendimento e da compreensão de que cada um precisa, tanto individual como coletivamente. O trabalhador da luz deve ser puro de coração, o que lhe facilitará a fraternidade e o poder aglutinador. O contato das pessoas com esse tipo de trabalhador promove uma fusão das auras entre aquele que ouve e aquele que fala. Isso desperta em cada um a voz na frequência do acalanto, o sentimento construtivo no falar, no escrever, no orientar, o exercício da humildade, a transparência e a sacralidade da vida. É tarefa individual do trabalhador da luz melhorar constantemente a frequência vibratória. Esse exercício dá a proteção necessária a fim de manter as energias positivas, proporcionando sempre práticas do bem, do amor, através dos bons pensamentos, das boas intenções, da caridade, do amor incondicional, da compaixão, da gratidão e do respeito. Desapegar das paixões egóicas, pois na nova terra não haverá mais nenhum tipo de competição e nem de apego, como conhecemos até aqui. Cooperação e respeito são versículos fundamentais nas consciências elevadas, pois que compreensão da vida não será nem uma sombra do que foi a velha terra. A humildade é, portanto, a chave que abre muitas portas para a ascensão. A humildade leva à evolução e a evolução traz a humildade. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Esse termo humildade ele foi muito distorcido, né, ao longo da história, porque as pessoas acham que ser humilde é ser miserável. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu não vou entrar neste quesito, até porque o texto do Vital aqui é muito claro com relação a essa questão do trabalho interno. E quanto mais a gente se trabalha internamente, se conhece, se percebe, se entende, se perdoa, se reconhece como centelha divina, automaticamente a gente trabalha a humildade. Porque ser humilde é simplesmente reconhecer que por mais que eu saiba, por mais que eu tenha, por mais que eu acesse, por mais que eu conheça, eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou melhor do que eu mesma. Ontem, por exemplo. Hoje eu sou a minha melhor versão. Ser humilde é entender que somos realmente todos iguais. Eu li um negócio interessante agora há pouco, numa postagem explicando, falava de motociclistas e falava por que eles usam o símbolo da caveira, né? Muitas vezes. Porque a caveira simboliza a igualdade. Quando você olha uma caveira, você não sabe se é preto, branco, azul, amarelo, pobre, rico, homem, você não sabe. Eu achei muito interessante isso. E hoje o Vital vem e faz um texto sobre humildade. Porque, no fundo, somos sim todos iguais. Como criação divina, como centelhas criadas por Deus para evoluir. Cada um de nós, obviamente, é um universo com a sua bagagem, as suas experiências, as suas vivências, né? E toda, vamos dizer assim, toda dinâmica emocional, psicológica e espiritual. Mas, a princípio, somos todos iguais. E eu acredito que humildade é a partir desse entendimento. Somos raça humana. É isso que muita gente não entende. E gosta de semear uma discórdia, gosta de semear uma divisão enrustida de bandeira de minoria.
Também não vou entrar no mérito da questão, porque não é esse o objetivo desse texto. Mas o importante é entender que somos todos humanos. E desenvolver esse entendimento nos leva a compreender que cada um de nós, de fato, está num ponto do caminho. Se hoje eu faço um trabalho pela luz, eu precisei passar pela minha experiência, pela minha bagagem, né? Pela minha história, pela minha noite escura da alma, por todos os processos que todo mundo passa. Eu acredito que muitas vezes, é claro que cada um sabe de si, sabe a dor que carrega, mas a gente valoriza demais a dor. E se a gente não sair disso, a gente não sai do buraco. Porque a dor é uma mola propulsora, ela não tá ali para te destruir, ela tá ali para te impulsionar. E quando você aprende a olhar para a dor com este olhar, tua vida se transforma. Eu vi uma frase também esses dias que dizia assim: as grandes almas são feitas de profundas cicatrizes. Porque este é um mundo, este mundo de terceira dimensão, o aprendizado é pelo amor ou pela dor. E, lamentavelmente, nós, enquanto humanos, muitas e muitas vezes fomos pelo caminho da dor. Tá tudo bem. Se nós aprendemos a lição, tá tudo perfeito. Fica ainda mais perfeito se a gente entender que a gente não precisa mais da dor para aprender. E uma postura de humildade te faz entender isso. A evolução te leva à humildade. E a humildade realmente traz a evolução. É uma via de mão dupla. Veja, terapeutas, canalizadores, orientadores que estão espalhados por toda parte da Terra começaram a perceber que não é tanto o conteúdo. É a energia. Eu conheço pessoas que não são terapeutas formados, mas são muito mais terapeutas do que terapeutas profissionais que eu conheço. Só pela energia, pela amorosidade, pelo entendimento, e eu diria até que por não estar preso a certos conceitos, né? É um pensamento livre, é uma amorosidade livre que não se prende a certas caixinhas do sistema, mesmo dentro de certas profissões. São pessoas terapêuticas. E eu acho isso fantástico, porque qualquer pessoa pode sim ser terapeuta. Terapeuta é aquela pessoa que entende o seu processo e que está disponível também para auxiliar o processo do outro, sem interferir, sem se achar salvador da pátria de ninguém. Ele está ali como uma peça que pode trazer orientação, que pode trazer um direcionamento. Ele não está ali para dizer faça isso ou faça aquilo, ou principalmente para apontar culpados. Ele está ali para mostrar para a pessoa que ela é a chave da vida dela. Ela é a responsável pela vida dela. Ela tem nas mãos o poder de transformar a vida dela, como um agente divino. Jesus nos disse que nós poderíamos. Veja, ele falou uma coisa aqui tão fantástica, né? Sobre Jesus, a frequência elevada de suas palavras, a amorosidade com que ele falava, a compaixão pelos que lhe seguiam, eram os ingredientes que produziam os ditos milagres. Isso me fez pensar em algo que eu tenho dito algumas vezes. Quantas pessoas são invisíveis aos nossos olhos todos os dias? Pessoas que sequer recebem um bom dia, ou porque vivem em condição, né, de rua, ou porque trabalham muitas vezes em profissões muito, muito humildes e que são olhadas, né, por cima por muita gente que se acha, esquece que é caveira também. E quando você se dirige a uma pessoa dessas e você diz um bom dia, dá um sorriso, ou mesmo ela vem te pedir alguma coisa e você não tem, mas o simples fato de você parar e olhar no olho dela e dizer, olha, infelizmente eu não tenho. Isso tem um significado profundo para essas pessoas que não são vistas. É essa amorosidade, o respeito pelo outro ser humano, mesmo que você não possa ajudar, vamos dizer, financeiramente, mas esse olhar compassivo acalenta a alma dessa pessoa. Pode não diminuir a fome física que ela sente, mas apacenta a fome espiritual. Isso eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu digo que é muito fácil ajudar. Basta querer.
porque não faltam pessoas, situações e circunstâncias que nos coloquem em condição de ajudar, de ser útil. O que às vezes eu vejo é muita desculpa. Até vamos dizer, não vou nem dizer desculpa, eu vou dizer auto-boicote. Ninguém precisa ser capaz de ajudar, basta estar disponível. Você não precisa de capacidade ou habilidade acima da média, nem QI, nem nada para ajudar. Você só precisa de amor. Você só precisa estender a mão, o ombro, seus ouvidos para alguém falar. Esse acolhimento que ele falou aqui de Jesus curou muitas almas. Quem trabalha nessa área de terapia, enfim, sabe disso. Ou mesmo quem não, como eu disse agora, né, pessoas terapêuticas, que mesmo não sendo terapeutas fazem esse trabalho, sabem do que eu estou falando. O quanto é gratificante você acompanhar uma pessoa que vem de um processo tão doloroso e começa a se descobrir como uma grande responsável, né, pela transformação dela. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém desperta ninguém, ninguém salva ninguém. Profissionais nessa área são ferramentas. Apenas ferramentas. Algumas ferramentas espetaculares, inclusive. Mas o trabalho é da pessoa. Na verdade, é uma parceria, né? O terapeuta faz a parte dele e o paciente faz a parte dele. Porque se um dos dois não fizer, não tem como. Agora veja, manter essa questão, né, das frequências também, como o Vital falou aqui, isso é imprescindível, gente. É imprescindível. Eu acredito que o grande trabalho que a gente tem para realizar é de entender que nós somos fractais, de uma versão, né, muito superior de alma, e entender isso sem cair na arrogância, trabalhando de fato a humildade, para que a gente possa usar esse entendimento cada dia mais na nossa melhoria pessoal, mas também na melhoria do todo. Sem pretensões, com o coração aberto. Quando você ajuda despretensiosamente, sem esperar reconhecimentos ou resultados, o que você recebe de volta é tão grande que você jamais receberia se você tivesse pretensão de receber. Porque o que é espontâneo, o que você doa espontaneamente, você também recebe espontaneamente. Somos um mini universo em forma de consciência encarnada. Toda a sabedoria divina que cria os mundos e tudo que está neles, de certa forma, está dentro de cada um de nós. Isso é muito grandioso. E eu sei que para muitos é difícil entender, afinal nós fomos criados como a escória do mundo, como seres miseráveis, culpados, pecadores, condenáveis, e nós não somos nada disso. E essa casa tá caindo para essa gente que vive de manipulação da boa-fé das pessoas. E vai cair. Até a última pilastra vai cair. Sabe por quê? Porque num mundo crístico, que não tem nada a ver com religião, a mentira não se sustenta. É uma era de luz, e a luz vem sendo colocada sobre tudo. Não vai restar de fato, quando Cristo diz, não restará pedra sobre pedra, eu acredito que ele estava falando desse tempo atual, porque não vai sobrar mesmo, cascalho sobre cascalho, que dirá pedra sobre pedra. E nós já estamos assistindo isso. E aqueles que realmente não estiverem alinhados com os pilares da ascensão, de fato serão retirados para outros orbes
onde eles terão oportunidade de trabalhar essas questões a fim de atingir essas frequências. E embora muita gente entenda isso como castigo, eu entendo isso como oportunidade, porque todas as oportunidades foram dadas para todos. O que não pode é um aluno que concluiu o seu aprendizado com dedicação ser prejudicado em detrimento daquele que não quer saber de nada. Isso é injusto. Que as pessoas possam se conscientizar disso e fazer a sua parte. Porque as oportunidades são para todos, mas nem todos são para elas. E tá tudo bem, porque dentro de um plano divino, sei lá, quantas criaturas... Gente, vocês já pararam para pensar no seguinte? Se existem... A gente não tem nem entendimento de quantos planetas existem, né? Considerando o universo e criaturas. É uma coisa inimaginável. Todas têm oportunidades de evolução. Deus também evolui através de nós, através da sua criação. Eu não entendia isso. Hoje eu já consigo entender melhor. E à medida que a gente vai realizando os nossos processos internos, os nossos processos de cura e vai acessando a nossa divindade, a gente vai entendendo como a vida é simples e como nos complicaram durante tantos e tantos e tantos e tantos milênios. Você que leu ou ouve essa mensagem, pode ter certeza de que essa frequência mais elevada, a que proporciona curas e milagres, está ao teu alcance agora. Ainda na segunda, eu fiz aí o texto do Vital que falava de um relato de cura individual dele, né, acessando as Medbeds através das naves pleiadianas. A gente não pode esquecer disso, que nós temos o nosso poder de cura. E uma coisa que eu não falei lá e que eu falo agora, que foi uma conversa que eu tive com uma querida amiga, que é a Nádia Menezes. Um beijo para você, minha querida. Que ela perguntou, mas eu posso pedir? Porque fala-se tanto de não pedir, e será que eu não estou interferindo no meu plano de alma? Não, gente, não está. Tem gente que às vezes não pede justamente por isso. Mas se eu escrevi no meu plano de alma de passar por isso, eu não posso pedir. Pode. Eu sempre tive comigo assim, eu não estou aqui, eu acredito nos planos de alma e aquilo que a gente tem que passar, a gente vai passar. Mas a gente não pode tomar tudo a ferro e fogo. Se eu vivo um desconforto e eu tenho como pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. E eu vou fazer a minha parte para ser ajudada. A gente precisa realmente ter muito cuidado com uma série de caixinhas. Veja o próprio relato do Vital, que durante décadas viveu aquela enxaqueca, mas foi em busca de respostas, entendeu e foi se trabalhando até que foi orientado a realizar, né, essa, entre aspas, ação de ir para as naves conscientemente. Nós podemos. Essa energia que proporciona curas e milagres está ao alcance de todos nós. E a gente não precisa ter medo, vergonha. A gente precisa se sentir merecedor, sim. Eu mereço uma vida plena, eu mereço saúde plena. E eu vivo uma vida saudável. Com esses sentidos, não é uma questão de conhecimento, mas frequência amorosa. Quantas vezes eu tenho dito aqui para vocês, não adianta saber, não adianta saber. A quinta dimensão não é saber, ou é saber amar, saber ser compassivo, saber ser respeitoso, saber perdoar, saber ser alegre. É o amor, o respeito, a compaixão, a alegria, a gratidão. É isso que move frequências elevadas. Não é o conhecimento puro. Se fosse assim, muita gente trevosa ascensionaria, que sabem até mais do que nós. Saber é muito importante. Conhecimento é muito importante. Autoconhecimento, para mim, é mais importante ainda. Mas o agir pelo amor, o trabalho de frequência, de vibração, esse é insubstituível e intransferível. Ninguém vai fazer o teu trabalho de frequência por você, nem você pelo outro. Então, se a gente entende isso, eu posso tudo.
Não tem uma frase de um salmo? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É o teu Deus. É o teu eu superior, que é a versão mais elevada, criação direta de Deus. Teu eu superior não poderia vir para cá. Tamanha potência de luz e energia que é. Então ele foi se fragmentando, super alma, fractal de alma. Aqui estamos nós. Tudo é possível aquele que crê. Quantas frasezinhas Jesus foi deixando pelo meio do caminho. Se a gente pegar frases simples, mas que continham as verdades espirituais. Tudo é possível aquele que crê. Se você crê, se alcança. Como eu digo, a gente tem muitas vezes dificuldade de crer no nosso próprio poder. Você pode crer num poder, né? Maria, Jesus, Miguel, não importa. Às vezes as pessoas precisam dessas referências. E eu não estou dizendo que eles não existem. O que eu estou dizendo é que a gente precisa aprender a trabalhar o nosso poder. Porque nós temos uma versão superior. Porém, nós estamos acessando esses conhecimentos praticamente agora. Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer até assimilar de fato esse entendimento do nosso poder. E nós temos seres maravilhosos num amparo espiritual gigantesco a toda a humanidade. A gente só precisa se sentir merecedor dessa ajuda. Porque muitas vezes a gente pede ajuda e acha que não merece. Não adianta pedir. Eu mereço ajuda. Eu mereço me melhorar. Eu mereço, como eu disse, eu mereço saúde, eu mereço cura, eu mereço amor, eu mereço prosperidade, eu mereço. Trabalhar o automerecimento para mim é a base de tudo. O trabalhador da luz, se humilde por evolução e convicto daquilo que prega ou faz, entra na frequência da essência da fonte eterna, proporcionando aos seus seguidores a fazerem a ligação energética com aquilo que está em foco. E essa simbiose cria a energia de cura. Fazer exatamente o outro entender aquilo que ele é e a sua ligação com a fonte. Acessar este poder de centelha divina coloca as pessoas num outro patamar vibracional. Elas entendem que lá fora não afeta, o que o outro fizer não vai afetá-la. Ninguém vai pagar pelas escolhas dos outros. Nós vamos arcar com as consequências das nossas atitudes. Estar ciente do que somos nos coloca assim num outro patamar, inclusive para trabalhar essas questões. É tarefa individual do trabalhador da luz constantemente melhorar sua frequência vibratória. É óbvio. Afinal de contas, por mais que as dificuldades surjam, minha gente, e olha que o fato da pessoa ser terapeuta, é o que eu falo, não, ou espiritualista, não a imuniza de nada. O que a imuniza é a frequência. Veja, esse exercício dá a proteção necessária a fim de manter as energias positivas. Vira e mexe, eu digo aqui, você é seu próprio escudo. Você é seu próprio escudo. Se você se mantém vibracionalmente bem, e mais uma vez eu repito, não é 100% do tempo que a gente consegue, mas que a gente consiga o máximo, para que daqui a pouco a gente consiga 100%, você se mantém sim. Se mantém. Você se mantém protegido, você se mantém elevado, e você consegue lidar com as situações de uma outra forma, principalmente com os desafios. É tarefa individual, cada um de nós. Trabalhador da luz é todo aquele que dissipa mensagens da luz, independente do tipo de trabalho que faz. Nós temos informação suficiente para saber que nós não estamos desamparados e que há toda uma movimentação espiritual dentro de um plano gigantesco, um plano divino gigantesco, para que esse planeta e a sua humanidade ascensionem. Isso não é qualquer operação, não, gente. É algo grandioso demais para o nosso entendimento. E por isso mesmo requer toda uma estrutura física e espiritual
e nós somos parte dessa estrutura física. Desapegar de paixões egóicas, pois na nova terra não haverá mais nenhum tipo de competição e nem apego. Cooperação e respeito são versículos fundamentais nas consciências elevadas. A humildade é, portanto, a chave que abre muitas portas para a ascensão. E a humildade leva à evolução. E a evolução traz a humildade. Que texto fantástico. Que fica aí para nossa reflexão. Mais uma vez, o trabalho é para dentro. É a melhoria interna que nos leva a esse patamar. Tá bom, minha gente? Quero aproveitar aqui, só para fazer aqui um comunicado. Nossa querida Dinara Skill vai iniciar aí um trabalho, né, de limpeza de ambientes. Terminada a jornada de cura quântica, ela parte aí para limpeza energética quântica de ambientes, né, sejam residências, empresas, áreas rurais. As inscrições começaram ontem, dia 8 de agosto, tá? Essas inscrições vão até o dia 20 de agosto. Então, de ontem, 8 a 20 de agosto, eu vou deixar aqui na descrição o contato da Dinara. Maiores, assim, e a limpeza, né? São 7 dias, do dia 25 a 31 de agosto, às 9 horas da manhã. Assim como a cura quântica, não é um trabalho online, ninguém precisa estar em conexão com ela. É um trabalho direcionado, obviamente, né? Para limpeza de ambientes, para harmonizar os ambientes. Muitas vezes, né? Espaços onde o ambiente é problemático, é conflituoso, casas onde as pessoas estão muito doentes, escassez financeira, enfim, tudo isso é trabalhado nessa harmonização que a Dinara realiza para os ambientes, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, logo no início da descrição, o link da Dinara, com maiores detalhes, o contato dela, informações sobre valores, maiores orientações, direto no celular que eu vou deixar aqui, tá bom? Essa é a segunda, né? A segunda limpeza energética de ambientes que ela promove na sequência de uma jornada de cura quântica, tá bom? Então, inscrição... deixa eu falar o número aqui, né? Para quem quiser anotar, mas vai estar aqui na descrição. O DDD da Dinara é 54, telefone 999589292, ok? 999589292. Vou deixar o celular, tem um link que você pode clicar diretamente, né? Para poder acessar o contato da Dinara. E fica aí, então, mais uma vez o convite. Inscrição de 8 a 20 de agosto e a limpeza do dia 25 a 31 de agosto, tá bom, minha gente? E um outro recadinho, faz já alguns dias que eu não falo, mas nosso querido Francisco Diniz continua firme, tá? Com a sessão de terapia quântica coletiva, sessão interdimensional coletiva, às quintas e sábados. Vou deixar também aqui o telefone do Francisco na descrição, mas falo aqui para vocês, DDD 51 99708 6070, tá? Sessão interdimensional coletiva, é um trabalho individual, mas como o nome diz, também coletivo. Francisco Diniz, contato direto com ele, 51 DDD, né, 51, telefone 99708 6070, ele realiza às quintas às 19h30 ou aos sábados às 10 da manhã. Então aí estão os recadinhos da sessão do Francisco e do trabalho da Dinara, além de mais esse texto fantástico com o qual o Vital nos brindou hoje. Um abraço, Vital. Um beijo, Dinara, Marcelo, Yasmin. A Dinara inaugurou o espaço dela, né? Em Bento Gonçalves. Quem tiver interesse no mesmo telefone, que eu vou deixar na descrição. Um beijo para o Francisco. Um beijo para vocês, crianças. Amanhã eu volto com mais um conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus. Uma linda quarta para todos vocês. Uma excelente continuidade de semana e até amanhã.